paz do Senhor para você, boa noite, seja bem-vindo a mais um culto da nossa comunidade Crescendo em Cristo. Estamos aqui hoje para compartilhar uma palavra com você, que o Senhor trouxe ao meu coração e que nesse momento o Espírito Santo te conduza a um profundo entendimento dessa mensagem e também te fortaleça em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento por essa mensagem. Senhor, que a tua presença venha visitar cada um dos seus filhos. Que a tua presença venha inundar a minha vida agora neste momento. Para que a tua palavra, Senhor, não só ministre a minha vida, mas a vida de cada um daqueles que ouvem. Em nome de Jesus, enche-nos da sua glória. Fortaleça nossa alma, Pai. Vivifica-nos. Em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor. O tema dessa mensagem é como superar as crises da minha alma, ou as crises da nossa humanidade. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. E diz assim: porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança. Nos dias de hoje, muitas pessoas que eu tenho falado, algumas têm expressado que têm sentido muita ansiedade, muita crise de ansiedade. Eu também já senti em alguns momentos. Outros, frustração, um sentimento que tem batido a porta de muitas pessoas. Desânimo, tristeza, medo, sentimentos que fazem com que as pessoas pensem em diversas coisas ruins. Tem pessoas que nesses dias estão pensando ou já tentaram suicídio. Quantas pessoas que você conhece, que talvez tenha comentado que não estão bem, que estão muito mal, sofrendo. Como lidar com tudo isso nos dias de hoje? Esse texto que acabamos de ler, ele fala que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Toda palavra que foi escrita no passado, ela foi escrita para ensinar, primeira coisa. Por meio da perseverança, do bom ânimo, olha os sentimentos, tudo isso proveniente das Escrituras. E aí no final ele termina dizendo: mantenhamos firme a nossa esperança. O que é que a leitura da palavra traz sobre nós nos dias de hoje? Houve dias desse isolamento que eu estava me sentindo mal, angustiado, e não sabia explicar que angústia era essa.
E aí, nos afazeres de casa, correndo, fazendo uma coisa ali, outra aqui, eu não consegui parar ali, eu não parei para ter um momento de qualidade com o Senhor. Mas quando chegou a noite, eu falei: Jesus, eu estou angustiado. Eu coloquei um louvor e comecei a adorar o Senhor. Comecei a ler tua palavra. E de repente, e meditar também na palavra. Quando eu senti um sentimento de ânimo, uma paz entrando no meu coração. Um sentimento que vinha do Senhor. A alegria do Senhor, como diz as Escrituras, ela é a nossa força. Como lidar com tudo isso? Houve dia de notícias ruins, que eu passei pelo menos uns 2 dias com dificuldade de me alegrar ou de ficar bem, porque pessoas que eu conheço se foram. Aqui no Acre, vários amigos que eu encontro têm passado por dificuldades. Dificuldades da perda de um outro amigo ou de um parente que ainda está contaminado. Talvez você, assim como eu, está cansado de ouvir sobre isso. Até na hora de ligar a televisão, a gente não quer mais ver essas reportagens. Eu estou assim. Mas quando eu coloco um louvor, quando eu vou ler a palavra, e hoje quando eu estava meditando, preparando essa mensagem, eu comecei a relembrar as promessas do Senhor para a minha vida. Eu comecei a relembrar pregações antigas de promessas do Senhor para a igreja. Aquilo me trouxe uma alegria, aquilo me trouxe uma paz, aquilo me trouxe um ânimo. E nos dias de hoje, precisamos pegar essa palavra para a nossa vida. Por isso eu gostaria de também compartilhar com você um texto que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Que diz assim: tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei do Senhor, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Versículo 8. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Deus, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Se você ler esse texto, você vai perceber que quando ele fala ser firme e corajoso, para teres o zelo de agir em concordância com todos os mandamentos. Ou seja, o zelo de agir
em concordância com a palavra. E aí ele vai dizendo, assim como Moisés, o teu líder, falando para Josué, ele te deu uma ordem para que você não se aparte dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha sucesso em todas as tuas realizações. Quando eu vejo essa palavra, eu paro para pensar que todas as vezes na minha vida que eu coloquei a força humana na frente da providência de Deus, eu sofri as consequências. Todas as vezes que eu confiei no meu talento e coloquei ele acima da sabedoria de Deus ou da providência do Senhor, eu sofri muito, eu fracassei muitas vezes. Sabe por quê que eu te digo isso? O Senhor, Ele está conosco em todas as situações. Mas assim como a palavra dele fala, que precisamos meditar nela todos os dias, precisamos vigiar, lembrando, recordando sobre a palavra e vigiando para não cair. Quando Jesus foi tentado no monte pelo Satanás, o diabo citou para Jesus a palavra. E Jesus prontamente também rebatia com a palavra. E teve uma parte, quando o diabo falou, mexeu na área da fome que Jesus estava passando, porque ele estava em jejum. Mandou ele transformar as pedras em pão e alimentar multidões, e também se alimentar, é claro. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando eu leio esse texto, eu reflito poderosamente em todas as promessas de Deus para a minha vida. Todas as promessas que o Senhor tem para mim. Eu recebi palavras há muitos anos atrás, textos bíblicos de promessas do Senhor para a minha vida. E eu cheguei a uma conclusão que Deus não vai ficar repetindo. Só porque ontem eu acreditava, hoje eu estou em crise. Porque a palavra que Deus já te deu, a palavra que Deus lançou sobre a sua vida, ela não volta para Deus vazia, sem antes dar fruto. Deus não é limitado aos sentimentos humanos, às crises emocionais que nós temos. Deus, Ele não se deixa levar por isso. Tem dias que nós não encontramos força para continuar tentando, que falta coragem para lutar. Tem dias que as pessoas estão passando por um período terrível. Temos vivido dias que as trevas parece que estão inundando vários ambientes. Homens e mulheres de Deus estão falando sobre guerras espirituais, estão travando guerras em oração pelas madrugadas, durante o dia. Tanto por vidas quanto pelo Brasil, nas áreas políticas. Temos orado por tudo isso, porque o poder e a autoridade está na mão da igreja. Se você tem um filho que está com algum problema de vícios, ou um parente que está enfermo e doente, ou dificuldades financeiras, o desemprego está assolando a sua casa, a palavra do Senhor te dá autoridade para profetizar. Deus proverá sobre a sua casa. A palavra de Deus, ela te dá
autoridade para conquistar o impossível. Nós temos visto muitas pessoas buscando seus próprios interesses nos dias de hoje. Também temos visto muitas pessoas se dedicando a ajudar umas às outras. Deus, Ele quer mudar a sua história, o seu relacionamento com Ele nos dias de hoje, no meio de toda essa situação. Porque Ele quer mudar você por completo. É lamentável tudo o que estamos passando, mas o Senhor, no final de tudo isso, vai produzir em nós, filhos dele, um tempo de grande amadurecimento. A igreja do Senhor vai crescer poderosamente. E os teus filhos serão transformados. Tem dias que nem eu me compreendo. Tem dias que nem eu me entendo. Às vezes a gente dorme feliz, animado, motivado com algo que o Senhor falou, e no outro dia acorda triste e angustiado. O bom disso tudo é que aqueles que entendem que a angústia do seu interior, ela conecta essa pessoa a Deus, ele corre para Deus. Aquele que entende que uma alma seca, ela só pode se saciar em Deus, ele corre para Deus. Mas aqueles que não entendem esses sentimentos e não sabem o caminho, eles tentam se distrair com outras coisas fúteis, que não vão edificar, que não vão preencher o vazio da alma. Só vão distrair a mente. E logo depois volta tudo de novo. Sabe o que eu tenho visto? O Senhor, Ele tem derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida uma unção nova nesses dias. O Senhor está se manifestando em diversas coisas e de diversas formas. Muitos cristãos que antes eram condicionados a só ouvir Deus na igreja, eram condicionados a ir para a igreja, chegava lá e pedia: pastor, ora por mim, irmão, irmã, ora por mim, bota a mão na minha cabeça. Esse irmão, essa irmã não está mais perto de você. E você agora tem que desenvolver um comportamento de leitura da palavra e busca da presença de Deus. Temos que voltar a um propósito original de intimidade com o Pai. Quantas pessoas idolatravam homens e mulheres de Deus, e nesses dias estão sentindo um vazio em suas almas. Ei, acorda. Os dias são maus, mas é no meio das tribulações que o Senhor revela o seu poder e a sua misericórdia. É no meio das dificuldades que o Senhor se manifesta. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, versículo 15, ele fala assim: pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Às vezes parece que a gente não tem controle de nós mesmos. Quantos cristãos hoje gostariam de buscar mais Deus, gostariam de se derramar mais, e estão se distraindo com coisas que não alimentam, que não faz efeito nenhum bom para suas almas? Quantos de nós gostaríamos de tratar melhor a nossa família? De tratar melhor os nossos irmãos, de ser mais carinhosos, mais amorosos. Mas às vezes parece que a gente acorda mal, ignorante, mal-humorado. Parece que a gente não sabe tratar bem as pessoas. Mas aí tem uma coisa:
Você conhece alguém que conhece o coração de todo mundo e sabe tratar bem. Então, quando você se conecta a Jesus, Ele te ensina a ser mais manso e humilde de coração. A humildade, ela vem do Senhor. Às vezes as pessoas chegam e batem no ombro das outras e falam, bom trabalho pelo que você está fazendo, ajudando fulano, ajudando outra pessoa. Mas na maioria das vezes, essas boas ideias, elas vêm do Espírito Santo. Porque, para falar a verdade, a nossa essência carnal, ela é preguiçosa. Se for esperar pela vontade do homem, a gente não faz nada de bom mesmo. A própria palavra diz, se vós que são maus sabem dar coisas boas a vossos filhos, a própria palavra diz que nós somos maus. Mas Deus, Ele nos torna pessoas boas quando ouvimos a voz do Espírito Santo, quando obedecemos a sua vontade, quando somos inspirados por Ele. Quantas vezes tomei atitudes simples, não porque eu sou bonzinho, mas porque eu entendo que eu sou filho de Deus, sou um cristão, eu amo Jesus, e eu devo amar o meu próximo, assim como me amo. E muitas vezes tomei umas atitudes simples com outras pessoas, e causei um impacto tremendo na vida de alguém. E aí essas pessoas chegavam e falavam, aquilo que você fez foi lindo. E lá dentro de mim, eu sabia que aquilo não era uma ideia minha sozinho, uma ideia que surgiu só de mim mesmo. Foi uma inspiração do Espírito Santo. Por isso que muitos homens e mulheres de Deus, inspirados pelo Senhor, que tomam boas atitudes, fazem coisas boas, muitas vezes são muito elogiados. Mas pode alguém que não é inspirado pelo Senhor fazer alguma coisa boa? Pode sim. Pode sim. Mas eu creio que a maioria das coisas, das boas ações que fazemos, o Espírito Santo está no meio delas, nos instruindo, nos orientando, nos incomodando. Quantas vezes passei por alguém que sentia vontade de voltar e dar um dinheiro ou dar uma oferta, ou comprar algo que essa pessoa estava precisando, mas se fosse deixar por mim mesmo, passaria despercebido, distraído. E eu sabia que era o próprio Espírito Santo. Por isso, quando Paulo fala que não compreende seu próprio modo de agir, aquilo que ele quer fazer, ele não faz, e aquilo que ele não quer, acaba fazendo. Quantos de nós lidamos com isso todos os dias? Quantos de nós nos sofremos por diversas situações? Mas Deus, Ele está hoje te fortalecendo com essa palavra. Eu estou trazendo para você aqui, assim como ela tem feito comigo, eu estou te mostrando o caminho para que você possa lidar com as crises da sua alma, com as crises, como você possa superar os dias maus, os dias de angústia, aqueles dias que você se sente depressivo, desanimado, sem vontade de levantar da cama. O Senhor, Ele te fortalece. Quando Ele começa falando aqui para Josué, ser forte e corajoso, mas Ele diz, não deixe de botar em prática essa palavra, não deixe de viver as Escrituras, não deixe de meditar nas Escrituras, ser forte e corajoso, o Senhor estará com você, mas não deixe de ler a palavra, não deixe de meditar, não deixe de ouvir. Assim como diz a própria palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. O Senhor, Ele está capacitando-nos a lidar com todas essas situações por meio da palavra dEle. Eu ouvi uma mulher de Deus dizendo que ela tem conseguido lidar muito bem com a ansiedade, com as crises,
com a meditação na palavra. Enquanto nós vemos muitas pessoas que estão recorrendo a recursos de medicamentos, com exceção daquelas que já têm algum problema diagnosticado. Mas nem todas precisam recorrer a medicamentos para sentir paz, para acalmar, porque quando acaba o efeito, volta tudo de novo. Se a sua alma está clamando pelo Senhor, se a sua alma está sedenta, se a sua alma está com fome, se você precisa beber da água viva, só o Senhor pode saciar a tua sede. Só o Senhor pode inundar o seu coração. Só Ele pode transformar a sua história. Só o Senhor. Em nome de Jesus. João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê no Senhor, rios de água viva. Quantas vezes, meditando na palavra, parecia que ela virava um pão e eu comia dela. E a minha alma era alimentada, o meu coração. Eu tinha mais fé, eu tinha mais força. Porque é assim que a palavra faz. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quantas mentiras temos sido inundados nos dias de hoje. Quantas coisas estamos sendo bombardeados nos dias de hoje. Fake news e notícias falsas. Quantas sujeiras. Quantas coisas que acabam nos distraindo e ao mesmo tempo nos contaminando. Provérbios 35 diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. A palavra é pura. E o Senhor é um escudo para aqueles que nele se refugiam. Os dias são dias de mergulhar no Senhor. São dias de conhecer o Pai. Se aquele que diz que crê em Jesus, recebeu Jesus, e a palavra diz que a esse é dado o direito de se tornar filho, então seja filho nesses dias, comporte-se como filho nesses dias, converse com o Pai, chore com o Pai, abrace o Pai, aproveite o tempo com o Pai. Porque isso vai mudar a sua vida. Quando passarmos por tudo isso que estamos enfrentando, você nunca mais será a mesma pessoa. Porque o Senhor, Ele te prepara. Ele te prepara para enfrentar coisas que você nunca pensou lidar antes. Ele te prepara para enfrentar grandes dificuldades. Como está escrito em Salmo 91, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E esse salmo fala de demônios, de hostes e potestades que se levantam nesses dias. O Senhor está te capacitando, Ele te guarda, Ele te protege e te livra de todo mal, porque o Senhor capacita os seus filhos. A maior doença não está no corpo físico, mas na vida de quem não conhece o seu chamado. Um dia eu estava meditando nessa palavra, que a maior doença não está no corpo físico de uma pessoa, mas a maior doença está na vida de alguém que não conhece o seu chamado. Ela fica perdida. Ela fica frustrada. E uma pessoa frustrada, imagina, um sentimento de frustração paralisa um corpo inteiro. Mas uma pequena semente de fé dá uma força para essas pessoas.
ou para uma pessoa alcançar coisas impossíveis. O que precisamos nesses dias é de sementes de esperança, sementes de fé, sementes de ânimo. E só vamos encontrar isso na palavra do Senhor. Só vamos poder experimentar quando nós entendermos que só vamos alcançar a promessa do Senhor quando entrarmos no espaço vazio, no lugar de aconchego com o Senhor. Só vamos alcançar a promessa quando aprendermos a entender o quanto Deus tem para nos oferecer. Eu ouvi uma frase de um grande homem de Deus, chamado Dan Duque. Quanto mais opções, mais perdidas as pessoas ficam. Porque para você ser efetivo é preciso ter foco. E quem fala isso é uma pessoa que tem muita dificuldade de ter foco numa coisa só. Eu sempre me acostumei a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só que agora o Senhor reduziu o meu foco. Às vezes, dentro de casa eu entro em crise. Ele colocou um único foco para mim: buscar a presença dEle. Aproveitar esse momento com a minha família. E crescer em intimidade com Ele. Assim como eu sou pastor, ainda tenho alguns compromissos com muitas pessoas. Mas o principal de todos é o Senhor. Se assim eu conseguir, daqui a um tempo, eu creio que eu terei cumprido um grande propósito do Senhor para esses dias. Então, nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está sentindo todas essas coisas ruins no seu coração. Desânimo, tristeza, angústia. Você que talvez já está se sentindo depressivo, enfrentando situações de escassez financeira, desemprego. O Senhor, Ele é fiel e supre todas as nossas necessidades. Tenha fé, Ele vai suprir a sua casa. Ele vai abrir portas que estão fechadas para você nesse tempo. E você vai ver o quanto Ele é poderoso. Feche os teus olhos aí onde você está e vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha fortalecer os teus filhos nessa noite. Que a tua presença venha inundar o coração dos teus filhos nessa noite. Transforma, Senhor, o nosso ambiente de tristeza e de angústia. Transforma, Senhor, o nosso ambiente de dor. Ensina-nos, Senhor, a buscar a Tua presença, a se alimentar da Sua palavra, a aprender a Sua palavra nesses dias e a meditar nela. Porque quando penso que estou fraco, é aí que eu estou forte, porque tudo posso no Senhor que me fortalece. Em nome de Jesus, inunda a casa dos Teus filhos com a Tua presença. Que essa palavra venha esclarecer, venha trazer entendimento e fortalecimento para cada um dos Teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus abençoe a sua casa. Você que está aí, que sentir desejo de entregar a sua vida para Jesus, você pode ligar para nós. Eu vou pedir para a pessoa que cuida dessa parte da mídia colocar um telefone nosso. Você que sentiu o desejo de receber uma oração, você pode ligar para nós. Mande uma mensagem, eu ligo para você. E que Deus possa te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus.
todos os domingos, estamos nos reunindo aqui nesse canal do YouTube, 6h30 da noite. E nas terças-feiras, no Instagram da Comunidade Crescendo em Cristo, 7h30 da noite. Que Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Um grande